falar da reapresentação, de cara nova, inclusive, na reapresentação do Atlético. O atacante Paulinho já chegou à cidade do Galo, se reuniu, né, com os companheiros pela primeira vez. Jogador que chegou do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Vamos ouvir o Paulinho e as primeiras impressões dele com relação a essa chegada ao clube. Bom, primeiramente é uma honra enorme, né, tá fazendo parte dessa família hoje que é o Galo. Cara, eu volto pro Brasil feliz, também para resgatar um pouco da minha felicidade perto da minha família. Eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que são cidades vizinhas. E eu estou muito feliz, muito motivado mesmo para poder conseguir coisas grandes aqui no Atlético. A gente tem um elenco aí muito bom, né, muito talentoso, né, de jogadores com muito nome na história do futebol, e eu espero só chegar para somar, né, e ajudar muito o Atlético a conquistar grandes títulos no ano de 2023 e assim por diante. Eu tenho uma relação muito boa com o Rodrigo Caetano, já conheço ele de outras épocas, né, e isso facilitou bastante a nossa comunicação, e o projeto que ele me apresentou foi maravilhoso, né? Inauguração da arena, né? Um time muito competitivo, para que eu possa ter tranquilidade de mostrar meu futebol e desempenhar bem do lado dos meus companheiros, né? Que são muito bons. Tá aí então, Paulinho, né? Chegando, caras novas, tá empolgado. Ele até colocou nas redes que ele tá empolgado. Conosco ele, Fernando Martins Miguel. Boa tarde, Fernando. Tem Cudê também, enfim. Tem, né? Cudê, muito boa tarde, Di, boa tarde, Pedro Abílio, boa tarde a todos que nos ouvem. Exatamente, começou ontem, né, a era Cudê, a gente já vinha falando, e hoje ele foi apresentado oficialmente, né, conversou pela primeira vez com todos os jornalistas, todos nós jornalistas que acompanhamos a entrevista coletiva dele. Foi interessante, ele esclareceu alguns pontos, e a gente já começa, né, já falando, né, chamando ele para falar sobre essas primeiras impressões dele aí na chegada ao Atlético. Bueno, muy contento de estar acá. Con mucha expectativa, sabiendo las responsabilidades que voy a asumir, sobre todo reemplazando un gran entrenador como es Cuca, al quien aprovecho para mandarle un grande abrazo, y bueno, feliz, y ahora queda comenzar a trabajar. O Tchatcho Cudê também falou sobre as chegadas, né, e saídas de jogadores e essa formação do grupo para 2023. Cosas que pasan normalmente en esta etapa de formación, salidas, llegadas, pero bueno, recién llevamos dos días y bueno, es un tema que va trabajando más la directoría, y bueno, tratamos de ir de la mano, de tratar de conformar el mejor plantel posible, pero bueno, las situaciones se van definiendo en el tiempo, entonces hoy es muy difícil hablarte de alguna situación en particular, ¿no? Interessante que Tchatcho Cudê, que foi jogador do Rosário Central, ele esteve naquela final, né, fatídica para os atleticanos, né? O Atlético venceu o Rosário Central em 1995 no primeiro jogo da final por 4-0 e perdeu por 4-0 lá e perdeu a disputa nos pênaltis. Tchatcho era um dos jogadores. Também, né? Hã? No braço também. Perdeu também, foi uma pancadaria também. Foi uma pancada, gente. Ali o bicho pegou. No YouTube que tem essa E imagem. O Tchatcho falou a respeito desse jogo, né? 25 anos atrás, muito tempo aí, ele falou, mais de 25 anos, ele falou sobre isso. Bueno, tanto no me acuerdo ni del juego, sí que fue algo importante en ese momento como jugador para lo que fue el club. Fue algo rara, ¿no? Una final donde tomamos 4 goles aquí, hicimos 4 goles en Rosario, y bueno, muy importante para el club. Pero bueno, ya pensando en que esto es otra etapa, y como decía anteriormente, estoy muy contento de estar acá. Sé lo que es el club,
me ha tocado, como dijiste vos, jugar y saber lo que es la torcida de Galo y bueno, el apoyo que presta la gente para el equipo, así que por eso hablaba de un principio, soy consciente de las responsabilidades que tengo y de tratar de que la gente, la torcida se sienta identificada con lo que puede mostrar el equipo dentro del campo hoy, ¿no? E por fim, o Tchatcho Kudê falou a respeito das negociações, né, que estão acontecendo com seus jogadores de confiança. A gente sabe que o Atlético está buscando aí um zagueiro y ele seria Bruno Fux e um meia que seria o Edenilson, ambos que jogaram com o Tchatcho no Internacional. Mirá, hoy no podemos confirmar nada, pero sí que hay negociaciones por diferentes jugadores y, como hablábamos antes, un periodo de entradas, de salidas y de confianza. Para mí son todos los jugadores. Tengo confianza en todos los jugadores, así que estoy feliz. Tomar la decisión de muchas veces en el fútbol no se puede escoger porque no tenés la posibilidad. Hoy tuve la posibilidad de poder escoger y elegí estar acá y uno de los grandes motivos para estar acá es el grupo que tiene Atlético, ¿no? Así que de confianza para mí son todos los jugadores, confío mucho en todos los jugadores y bueno, hoy los que están son los jugadores en los que me voy a apoyar. Então é isso, o que mais chamou a atenção nessa entrevista coletiva foi, primeiro, que ele esquivou, né, de falar sobre qualquer tipo de negociação, tanto da saída do Nath quanto a chegada desses reforços, desses possíveis reforços, mas ele falou também que a principal motivação dele de vir para o Atlético foi o elenco, né? Ele viu que o elenco é muito qualificado. Então, falou também sobre o Hulk, né? Elogiou o Hulk, elogiou outros jogadores, falou da mudança do jeito que ele gosta de jogar e tudo, e destacou também que viu nesse grupo uma possibilidade de adaptação, de jogadores mudarem suas características para jogar. É o que a gente comentava ontem, né? Exatamente. Se esse grupo iria mesmo entender, né? A forma, quanto tempo isso demoraria. A gente até perguntou isso pro Rodrigo, porque eles vêm de treinadores bastante diferentes, né? Nessa forma de jogar dele e tudo mais. Ele é muito sanguíneo. Aliás, se vocês procurarem aí, eu até comentava com o Fernando, com o Pedro aqui. Primeiro, explica aí o que é isso de... Como é que você chama ele? Tchatcho? Tchatcho. Explica, por favor. Na Argentina, todo jogador tem seu apelido, né? O Higuaín é Pipita. Pipita é cachimbo. Ele tem um nariz com um formato de cachimbo. Então é Pipita Higuaín. Enfim, isso é só Muñeco Gallardo. Muñeco Gallardo, o Fidel de Maria, né? Que Fidel é um macarrão, ele é fininho igual um macarrão. E o Tchatcho, né? Que jogador desde novo, ele é conhecido como Muchacho, né? É o Muchacho Kudê. E aí ficou Tchatcho Kudê. Entendi. E aí a gente fala Tchatcho. Porque eu e com certeza um monte de gente que tá nos acompanhando não saberia. O nome dele não é Eduardo Kudê, porque ele tá falando Tchatcho Kudê, né? O que é Tchatcho? E o Rodrigo também apresentou ele como Tchatcho. Os íntimos chamam ele de Tchatcho. Futebol sul-americano aí, tirando o Brasil, tem muito essa questão de apelido. O Brasil tá à parte, né, gente? A gente já fala assim, arbitragem sul-americana, parece que a gente não tá na América do Sul, né? Então não tá exatamente. Mas é isso, o Atlético segue aí, né, na sua preparação aí pra estreia do ano que vem. Vai ter uma parada aí nesse final de ano por conta das festas, né, de Natal e de Réveillon. Mas nas próximas horas podem acontecer aí as novidades, né? O Atlético já tem acordos acertados tanto com o Bruno Fux, zagueiro do CSKA Moscou, viria por empréstimo, e também um acordo com o Igor Gomes, que é o meia do São Paulo, né? Já teria assinado já esse pré-contrato. O Denis também parece que tá muito adiantado, né? Tá bem adiantado, praticamente. O Atlético deve anunciar também nas próximas horas o Edenilson, ou seja, 3 reforços, né? Sendo que 2 deles têm a confiança do treinador, e isso é muito importante. E também
tem essa questão, essa pendência da saída do Nacho. O Atlético ainda está reticente de perdê-lo porque o Kudê gosta do futebol dele, tentou levar ele pro... a sua pergunta foi, que é essa última que a gente recebeu a resposta, foi exatamente sobre o Nacho. A torcida adorou que ele perguntou isso, todo mundo subiu lá, boa pergunta, primeira boa pergunta, era Fernando Martins. Mas tem que aguardar, né? Tem que aguardar se a diretoria vai fazer essa venda para ele voltar pro River, ou se vai bancar esse último ano de contrato dele, mesmo que ao final do ano, né? Ao final do ano vai ficar sem ele, mas pelo menos você vai ter o ganho técnico de ter um jogador no seu último ano, né? Pelo menos por um ano. Pode ter um acordo aí, assinar um contrato esse que eles assinam de prorrogação. Prorrogação, pode ser também. E já ficar para entrar na CBF, isso é normal, tá, gente? Você entra na CBF com esse, fica a parte lá, mas tipo aditivo, né? Que isso, mas resguarda o time de perder o jogador. Isso também é possível de fazer. É possível. Eu, particularmente, eu gostaria de ver o Nacho sob comando do Nacho Tchatcho, olha só. E ainda tem Zarate ainda, olha que beleza. Narrador. Imagina, Nacho com Zarate, com Tchatcho, vai ser uma beleza pro Pedro Abílio, hein, Pedro? Vai ser. Pedro tá treinando, né, Pedro? Mas você gostaria de ver o Nacho sendo comandado pelo Tchatcho? Sim, porque a configuração do meio de campo dele é diferente, né? Pelo menos promete que seja diferente taticamente. Então acho que ele vai jogar um pouco mais longe do Zarate. Eu acho que a função do Zarate é que vai mudar mais e o Nath Fernandes seria um pouquinho mais de liberdade com esse apoio do Zarate. Porque aconteceu isso em alguns momentos no ano passado, mas em muitas vezes a gente via o Zarate tendo que vir buscar mais a bola e tal, o Nath Fernandes acabava tendo que vir também, então eles revezavam ali uma função de criação, mas eu acho que com o Kudê pode ser diferente. A gente cobrou muito isso, e ele próprio já tem um interesse no Nath Fernandes que não é de hoje, né? Então acho que ele já vislumbrou em algumas situações pro Nath, ia ser interessante se ele ficasse. E até pro Hulk vai ser bom, né? Porque a gente cobrou muito nas transmissões uma aproximação maior, né? Pra que o Hulk tivesse com quem jogar também, né? E ele joga com os três indo mais pra frente, né? Os três do meio, né? Talvez o Hulk não fique tão isolado. Em muitos momentos a gente viu o Hulk lá atrás tendo que buscar, não sei o quê. Talvez uma aproximação maior do ataque, né? É porque ficou meio monótono assim, né? Meio um jeito só de jogar. Um pouco previsível o Atlético esse ano. Exato. E o Tchatcho falou exatamente nessa parte tática na coletiva de hoje. Vai mudar, né? A gente tinha falado isso ontem, que aqueles pontos, aquelas ideias de pontas, né, que o Atlético teve nos últimos 2-3 anos, não deverá existir, ou esses pontos vão ter que se adaptar a essa nova função, porque ele disse que gosta de jogar com dois atacantes centralizados. Então, a ideia seria Hulk e Paulinho, né? Com os três meias vindo de trás aí, apoiando bastante, além dos laterais, né? E deve ser isso mesmo, né? Porque tanto o Hulk quanto o Paulinho já falaram de estar ali um do lado do outro, né? Então, né, passa por isso. Vamos lá, primeiros dias então de montagem desse novo time do Galo e com peças ainda a chegarem. É isso, Fernando? É isso aí, Pedrão. Vamos lá. E ele vai ficar lá, né, no CT, vai dormir lá, coisa que o Cuca fazia muito, ele vai ficar pelo menos até na passagem do ano. Então, os jogadores, dia inteiro, e o moço dorme lá, ou seja, vai ver todo mundo chegando. Não vai ter 2 períodos, não vai? Será? Na verdade, assim, todos vão estar lá concentrados. Então deve ter alguma atividade ou alguns exames. É porque tem exame, a parte física, né? E treinamentos à tarde. Mas o Tchatcho já deu um recado, né? Ele falou que a parte pesada mesmo da pré-temporada começa dia 3. Ou seja, os jogadores vão preparar o espírito, porque é aquilo que você já tinha falado ontem, né? Pra jogar com o Tchatcho tem que estar assim 110% fisicamente. E vários jogadores que já foram comandados por ele já falaram isso, que a parte física é uma parte que ele cobra demais. Ele quer intensidade, o jogo do início até o final. Então a gente vai ver aquele Galo intenso, né? E os jogadores sofrendo nessa pré-temporada. Que bom, hein, Pedro? É isso.